Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está nos assistindo em mais um episódio incrível, imperdível do seu, do meu, do nosso Papo Franco Podcast. E antes de iniciarmos nosso bate-papo super franco, hoje é super franco mesmo, depois eu conto para vocês o porquê. Eu já quero dar recadinhos, tá? Primeiramente, eu quero que vocês valorizem o nosso trabalho se inscrevendo no nosso canal aqui embaixo, acionando as notificações e me siga também em todas as plataformas digitais, inclusive o Spotify, para você ouvir quando você não puder assistir. E o próximo recadinho é um agradecimento aos nossos patrocinadores, que é a Bela Carambola Shop, tem de tudo bem bolado, Teses, cursos preparatórios para o exame de ordem, Live Me Out, banda, G Souza Store, e Hugo Matos, fotografia especializada. Gente, depois desse tanto de recado, né, eu quero dar mais um recado para vocês. Olha só, estamos a alguns episódios de finalizar a nossa temporada e além de estar muito grata por tudo que vocês nos proporcionaram, né, toda a visibilidade, todo o apoio, todo o compartilhamento que vocês fizeram até agora, eu gostaria que vocês deixassem aqui um comentário embaixo falando quando foi que você viu esse episódio, tá? E eu também preciso que vocês... Ai, calma. Acontece. E eu também preciso que vocês vão lá no meu Instagram e verifiquem um post que eu deixei lá falando sobre um sorteio, né? Em Uberlândia e região, a respeito de um episódio que eu quero trazer uma pessoa, né? Uma pessoa indicada por vocês para estar aqui comigo e bater esse papo franco. E como eu falei pra vocês, o nosso Papo Franco hoje é franquíssimo. E olha, só pra vocês saberem, eu fugi dela a semana toda passada e me esqueci que hoje ela era a minha convidada, tá? É a minha nutricionista, Laila. Seja bem-vinda, muito obrigada por ter aceito o meu convite. Obrigada. E olha, gente, só pra vocês saberem, eu fugi dela, mas eu não fugi dela porque o trabalho dela é ruim, não, muito pelo contrário, é excelente, que eu nem precisei de estar lá diante dela, porque o atendimento dela é a todo momento, né? Isso. Nívia, como é que você acordou? Nívia, como é que você tá? O que você comeu? Manda foto. Isso é muito importante. E diante do meu vislumbre, a respeito do trabalho dela, a respeito dos efeitos, né, que fez tanto na minha mentalidade quanto no meu comportamento, é que eu ousei em convidá-la e ela aceitou o nosso convite. Mas antes de nós falarmos sobre o tema, que é o emagrecimento comportamental, eu quero que vocês saibam quem é Laila. Laila, quem é você? Fala pro pessoal de casa. Olá, pessoal. Oi, Nívia. Obrigada pelo convite. Agradeço demais em estar aqui participando do seu podcast no Papo Franco, né? E quem é a Laila? A Laila, ela é todos os papéis, né? Eu falo que eu sou nutricionista, sou esposa, sou filha, né? E eu sou a Laila que trabalha hoje com a abordagem comportamental, que é uma abordagem diferenciada e nova, né? Muitas das vezes o pessoal ainda não conhece um pouquinho dela, então por isso que hoje eu resolvi apresentar aqui como que é essa abordagem, como que ela pode te auxiliar no seu processo em si. Uau! Gente, a voz dela, não sei se vai ser bonita igual aqui pessoalmente, mas soa como um instrumento musical. Eu acho que isso faz muito, muito parte, né, do trabalho. Para quem trabalha com comportamento, essa tranquilidade, essa calma, né? Agora eu queria saber de você, Laila. Algo que eu tenho dúvida, né, que eu acho que eu nem cheguei a perguntar em um de nossos encontros, é referente às suas origens, né? Tipo assim, a sua infância. Se você já teve problemas com obesidade, você ou na sua família, o que te levou a escolher a nutrição? Boa pergunta. Eu fui uma criança acima do peso, né? Sofri muito bullying na época que não era chamada assim. Eu tinha vários apelidos pejorativos, no qual eu me via triste, chorando, né, o tempo inteiro e me via acima do peso. E era uma criança ali com uma obesidade um pouco mais alta. E aí isso me fez já buscar nutrição desde cedo, né? Só que na faculdade em si eu fui me encontrar depois de um tempo. Porque eu queria direito, e aí no final minha prima falou assim, não, mas eu acho que você se identifica com nutrição, por que você não faz? Que direito é só anual. Falei, então eu vou tentar. E aí eu entrei na nutrição e me identifiquei, né, com essa nutrição, com esse cuidado com o outro, com a alimentação, trazendo e proporcionando esse bem-estar. Então eu sofri muito, né, na minha infância, vi trabalhando nessa parte na terapia. Quando eu entrei ali na faculdade também estava acima do peso, e foi onde eu falei assim, não, eu preciso me cuidar, eu preciso estar
estar bem para cuidar do outro. E aí eu me transformei para transformar outras mulheres e outras pessoas. Então foi essa trajetória, né? Eu vim aqui, eu moro em Uberlândia, mas eu sou de Tupaciguara, minha família é de lá. E aí foi isso, né? A minha família sempre me apoiando e foi onde eu me vi. Falei, não, eu preciso me cuidar para cuidar do outro. E isso é importante, porque todo mundo pensa assim, quando crescer, decide o que quer da vida. Sim. Ou quando estiver na adolescente, a gente vê o que faz. Deixa comer à vontade, é uma criança. Sim. E você consegue perceber atualmente traumas que esse período que você estava dentro da... era obesa, né? Sim, com que você certeza. tinha obesidade, trouxe para a vida adulta? Com certeza, né? Inclusive os apelidos, né? A gente se sente sempre ali olhando para o espelho e falando, nossa, será que eu sou capaz de tudo isso, né? Como que eu me vejo hoje por acreditar ou acreditava naquela época que eu era aquela pessoa, né? Com aquele apelido. Então, até hoje, tenho que ter, trabalhando esses traumas em relação, às vezes, os pais falando assim, não, come mais um pouquinho, né? Você comeu tão pouco. Não, come mais um pouco. Ah, não, final de semana a gente pode aproveitar. Então, isso a gente acaba sendo condicionado, né? Na vida adulta, a pensar dessa forma, a consumir dessa forma. Minha família sempre foi de banquetes, de sempre trazendo ali muita também. Comida, né? Final de semana eu vou pra lá, é festa, é churrasco. Então, assim, é o aprender a lidar, né, dentro dessa infância, dentro dessa família. Mas hoje eu entendo que muitas das coisas que eu me vi ali na infância, que me levou ali à obesidade, foi questões que às vezes eu fui vivendo, né, ao longo desse período. Com apelidos, com o fato de comer um pouquinho a mais, nossa, hoje eu mereço, e aí foi ganhando peso, né? Sim, e voltando ainda para a parte da infância, agora eu não vou falar sobre a sua, não, vou falar sobre a minha, tá, gente? Vou aproveitar e já vou fazer uma terapia aqui. Já que eu não fui na semana passada, né, doutora? Olha só, eu percebo o seguinte, quando eu era criança, eu tinha muita dificuldade de comer. Muita mesmo. E eu lembro de muitos remédios, ervas, que a minha avó fazia, que minha mãe fazia, emulsão de Scott, você já ouviu falar de biotônico Fontoura? Sim, existe ainda. Biotônico para ajudar na dor de garganta, quando tá gripada, Não era né? pra comer. E aí para comer. Aí minha mãe colocava com faga de sucupira para ajudar na questão de quando tava doente. Você acha que esses medicamentos, né, podem influenciar no adulto comilão? Com certeza. Com certeza. É, porque aí você então, coloca... tá explicado, gente. Então, Isso. a culpa é da emoção de Scott. O biotônico, ele vinha, né, pro ganho de peso, né? Eu utilizava mais como uma questão de imunidade, que a mãe colocava umas ervas junto, né? Mas era pra estimular o apetite da criança, né? E aí, estimulando o apetite, nossa, você tá comendo tão pouco, vamos comer um pouco mais, né? E aí, passava do limiar de saciedade. Então, a criança comia além do que ela precisava, muitas das vezes, né? Por causa dessas questões, às vezes, da postura, né, dos pais, ou até mesmo ali do biotônico em si, ou de outras medicações da época, para comer um pouco mais, porque você tem que ganhar peso, né? Que a criança, naquela época saudável, era aquela criança gordinha, Sim. né, que estava acima do peso. Então... Mas assim, eu não julgo, desculpa te interromper, Sim. eu não julgo os meus pais, porque é muito ruim você arrumar uma certa quantidade de comida, saber que uma criança suporta aquilo e ela não comer. A minha filha, eu tenho essa dificuldade com ela, só que eu não dou medicamento pra ela comer. Eu tô tentando reeducá-la, né? Sim, só sim. ela também, que eu não me reeduco não, tá, gente? Ó, agora tirando as brincadeiras, vamos falar coisa séria. Sobre a questão comportamental, né? Eu sou uma fanática por psicologia, por análise comportamental. Sou formada nisso? Não. Tenho expertise para falar disso? Também não. Mas eu fico, né, o tempo inteiro pegando informação em todos os lugares, né? Tipo, nas redes sociais. Vejo muito corte de psicóloga, neurocientista, psiquiatra. E eu vi que muitos comportamentos que nós temos hoje na vida adulta, eles foram desencadeados na infância, né? Sim. E qual que é o comportamento, como que eu posso identificar, por exemplo, nós que somos pais e que estamos assistindo agora, qual que é o gatilho, né? Qual que é o comportamento que a gente insere nos filhos da gente hoje para que eles se tornem um adulto compulsivo, um adulto que
que vem a ter obesidade? Geralmente, eu acho que é muito mais a gente prestar atenção, né, no que ele está apresentando e como ele está se alimentando. O como, eu falo também que é muito importante, né? Então, como? Será que ele está comendo rápido? Será que ele está comendo correndo já para brincar? É uma alimentação que é prazerosa? Tá ali em um ambiente tranquilo, com os pais, conversando sobre o dia? É um ambiente agradável, né? Então, isso tudo condiciona, né? E a questão dos gatilhos depende muito, né, da criança. Às vezes ela está passando por alguma fase ali de ansiedade com uma prova, né? Ou teve uma briguinha com um colega e aí ele consome o alimento para afagar aquela angústia, mas ele não vai saber porque é inconsciente. Mas nós ali, né, como adultos, podemos orientá-los e observar que aquilo está acontecendo, né? Comendo de uma forma muito rápida, né? Eu falo que é um comer muito impulsivo. Quando vê a pessoa já comeu, já acabou com aquele chocolate ou com aquele salgadinho e quando viu já finalizou ele. Então isso é um comer muito mais compulsivo, exagerado nesse sentido, né? Então eu acho que é observar essas crianças, observarem como que elas estão lidando com a alimentação, né? Se estão comendo rápido, devagar, prestando atenção, se estão observando ali a mesa posta com maior tranquilidade, se é um ambiente tranquilo. Acho que é o contexto do todo ali mesmo, né, Nívia? E tem algumas coisas também, como eu te falei que eu sou uma navegante, né? De informações, às vezes até leio coisa que não é certa, por exemplo, né? Mas assim, às vezes, como a gente não tem muito conhecimento a respeito, a gente acha que isso é a coisa certa, por exemplo. Sim. Eu ouvi falar sobre pessoa que é oral, pessoa que como é que é? Colérica. Você já ouviu falar? Sim, é o tipo é de isso? comportamentos, né? Depende muito São da personalidade. Isso, da personalidade da pessoa, né? Então Mas ela isso vai... faz sentido para a questão nutricional? Comportamental nutricional ou não? Depende. Eu acho que é muito mais a questão de como que ela vive ali a alimentação dela, como que ela olha para essa alimentação do que o perfil dela em si, né? Se ela é uma pessoa ali mais fechada ou não. Então, acho que é muito mais a questão ali do que ela tem por trás dessa alimentação, como que ela visualiza esse alimento, né? Ela visualiza ele como um agrado? Ela visualiza ele como algo nutritivo ou não? Algo que tem que ser sempre prazeroso? Então, acho que o perfil não conta tanto ali para a condição ali do comportamento alimentar, né? Mas é algo que a gente pode sim estar investigando e analisando se faz sentido para aquela pessoa, né? Porque tem uns que são parecidos, que dá para condicionar o comer mais quando estão num movimento de mais tristeza, né? E tudo mais. Isso é muito sério, porque a gente, igual eu passo por essas informações, né? Aparentemente são informações verídicas, né? Sim, sim. Mas o que a gente faz? A gente pega essa informação e tenta se enquadrar em uma delas num contexto geral. E nós somos muito individuais, né? Nós somos muito personalizados. Sim. E é uma das coisas que eu percebo, por exemplo, no seu atendimento como nutricionista comportamental. Sim. Agora, saindo um pouco da infância, né? Que a gente já descobriu um dos maiores motivos. E isso é verdade, gente. Quando a gente tem uma dor, a nossa dor nos transforma e transforma outras pessoas. Agora, vamos voltar para a questão da decisão de você, ao invés de ser uma nutricionista comum, passar a ser uma nutricionista voltada para análise comportamental. Por quê, Laila? Por que tu escolhestes? Essa foi uma descoberta, inclusive. Foi uma conta descoberta. pra gente como é que foi. Eu trabalhava na área clínica há um bom tempo, né? E geralmente tem um padrão ali de alimentação, né? Hoje a gente tem várias alimentações, vários protocolos, cetogênica, jejum, low carb. E eu trabalhava com um dinamismo em relação a isso. Trabalhei com grandes marcas, né? E eu falava assim, nossa, mas tá... Aprendi, consigo fazer o cliente emagrecer, só que passava um tempo ele engordava, chegava lá novamente no meu atendimento. Eu falava assim, não, mas o que está acontecendo, né? Aonde que eu errei, aonde que eu posso melhorar para trazer esse processo leve, sustentável para a vida toda, né? E aí veio a pandemia. E nesse momento, eu lembro direitinho, foi uma cliente que eu atendi, ela virou para mim e falou assim, Laila, eu não tô vendo meus pais, eu não encontro com eles já tem um tempo, e eu tô com saudade, eu sou enfermeira, eu tô com saudade deles. E eu não sei o que eu faço, porque eu tô passando por tudo isso, muita coisa acontecendo, tô com medo, tô preocupada e eu tô comendo. Eu só tô comendo. Quando eu vejo, eu tô ali o dia inteiro comendo, beliscando as coisas e eu virei pra ela e falei assim, olha, não sei o que a gente faz. Ela, nossa, mas eu vim pra cá
pra você me dar uma resposta. Eu falei assim, solução. uma solução. Eu falei, eu não consigo te falar, mas vamos descobrir juntas? E aí, a partir daquilo, eu sentei com ela e eu falei assim, o que te remete à memória dos seus pais? O que é uma comida afetiva pra eles? E ela falou assim, nossa, meu pai me preparava um mingau de manhã pra mim e isso é muito afetivo pra mim. E eu acho que isso vai me ajudar. Eu falei, então vamos preparar uma mesa no qual você vai preparar esse mingau e você vai estar com ele, faz uma videochamada e vocês tomam esse café da manhã juntas. Eu chego a emocionar falando disso, mas foi o que fez eu virar a chave. Foi eu falar assim, é isso que eu quero pra mim. Não adianta a pessoa chegar ali pra mim e só seguir um cardápio, mas e aí? No dia que ela estiver triste, no dia que ela estiver com saudade da família dela, ou no dia que ela perdeu um parente querido e quer comer aquele alimento porque está com saudade, ou quando está ansiosa e consome sem perceber, qual vai ser a resposta que eu vou dar para esse cliente? E aí eu falei assim, eu preciso descobrir uma abordagem que entra nesse ponto. Porque cardápio, nesses momentos, não vai servir, né, Nívia? Não serve. A pessoa vai seguir como? Ela tá triste, ela tá frustrada, ela tá longe da família dela, ela tá passando por 1000 situações, então o cardápio vai ser só uma folha. E aí foi onde eu resolvi descobrir, né? Eu fiz um curso voltado para isso, hoje eu sou especialista na área de abordagem comportamental. E foi onde foi um divisor de águas para mim, que eu falei, é isso que eu quero para mim. Eu quero que a alimentação transcenda a parte de apenas um cardápio com calorias, que ela consiga passar essa leveza, essa tranquilidade para outra pessoa que está do outro lado, vivendo todas essas outras situações. Então, foi a partir disso que eu resolvi buscar a nutrição comportamental. Uau. E você já aplicou, além de você, outras pessoas da família, pessoas próximas? Uhum. Eu tento sempre levar, né? Então, lá em casa, eu tento sempre estar colocando hábitos bons para os meus pais, né? Meu pai passou por uma situação muito difícil, no qual eu tentei inserir uns bons hábitos, mas eu falo que santo dentro de casa é mais difícil, né? Mas acaba que eu tô sempre influenciando, né? E eles veem como eu estou lidando hoje com a minha alimentação, eu acho que isso acaba inspirando e espelhando eles, né? Então, eu tento trazer isso para minha família, mas é uma coisa que depende deles também, eles têm que querer estar nesse processo, né? E isso, eu vou falar até por mim mesma, né? Eu tenho muita dificuldade. Eu já fui fisiculturista, né? Eu acho que eu já falei aqui em outros episódios, acho que no episódio da Graça também eu falei. E eu criei várias crenças pra mim. Então, parece que por mais que eu tenha conhecimento que algo diferente vai dar certo, internamente, um lugar que eu não acesso, pra mim não vai dar certo. E eu vou até certo ponto. E aí chega, não, só dá certo aquilo que eu fazia, eu já começo a bagunçar e vou atender outras prioridades. Agora, eu queria que você trazesse aqui, tirando para outro lado da conversa, só foi um desabafo, tá, gente? Tirando para outro lado da conversa, eu gostaria de saber assim, você consegue fazer um parâmetro, uma análise de quando você trabalhava como nutricionista normal, né? Como clínica, com a nutrição comportamental, os efeitos, a eficácia, a eficiência, se é de fato muito melhor ou muito mais efetiva, você consegue trazer esse paralelo? Eu acho que é o conjunto das duas. Eu não posso anular a nutrição que eu já vivi, né? Porque eu acho que é muito individualizado. Então, na hora que eu atendo ali o cliente, eu vou de acordo com o que eu sinto daquele momento, do que ele precisa naquele momento, mas é a união das duas. A abordagem comportamental não vai excluir a outra nutrição. É um complemento. É um complemento para aqueles momentos que a pessoa não está bem, eu conseguir entender o que está acontecendo, por que ela está comendo daquela forma e como ela está se alimentando. E aí sim eu trago a abordagem comportamental. Então, assim, o cardápio, né, o direcionamento nutricional não deixa de existir. Só que eu preciso complementar com a informação do comer emocional. Né, que é aquele momento que a pessoa come por ansiedade, come porque está triste, come porque está em tédio. Então, é onde eu entro junto com ela nessa abordagem. Então, uma não exclui a outra. Mas o que eu acredito que com essa abordagem, ela consiga levar mais a longo prazo. Ela consegue trazer isso para a rotina, para o dia a dia dela, para aqueles momentos que ela está ansiosa, ela fala, nossa, peraí, eu estou ansiosa. Será que cabe mesmo eu comer ou será que tem outra alternativa que eu posso usar para me ajudar nesse momento? E assim a gente vai buscando outros recursos, porque o que eu vejo hoje é que as pessoas consomem
para afagar as emoções, né? Então porque tá triste, igual eu comentei, porque tá ansiosa, porque tá em tédio, e muitas das vezes elas não consomem porque estão com fome. Então, com essa abordagem, eu consigo entender isso e a pessoa também. Porque na hora que ela for consumir aquele alimento, ela fala assim, peraí, eu tô com fome mesmo? O que eu tô sentindo nesse momento? Né? O que tá acontecendo? Nossa, tá acontecendo muitas coisas lá em casa, Laila. E aí, o que eu posso fazer? Além de comer, o que poderia me ajudar? Será que conversar com alguém? Será que desabafar? Será que colocar essa energia para fora? Isso tudo vai depender do gatilho que ela está ali naquele momento. Mas eu acho que uma complementa a outra. Uma não exclui a outra, né? Uma pergunta muito ignorante da minha parte, vou fazer aqui. Já chegou alguém no seu consultório e falou assim, ó, e assumiu o que estava sentindo, assim, a emoção que levou a pessoa a fazer aquilo? Falou assim, ó, eu tô com inveja, por isso que eu tô comendo. Eu tô lembrando divertidamente. Ah, eu tô com muita inveja, por isso que eu tô comendo desse jeito, doutora. A culpa é da... Olha, não, muitas das vezes a pessoa não sabe, né? É muito inconsciente. E já aconteceu de você detectar que a pessoa tinha percebido isso e estava escondendo de você? Também, porque assim a gente acaba percebendo, né? Na hora que a gente vai questionando, porque o ato ali da abordagem, né? é os padrões, e eu vou questionando ela, eu não vou trazer a resposta para ela, eu vou perguntar, e aí, o que você acha que dá para fazer nesse momento? O que você sentiu nesse momento? Ah, Laila, eu não sei. Eu falei, tá, e qual o pensamento que veio nesse momento? O que fez você comer esse doce dessa maneira? Ah, não sei. E aí eu vou questionando até assim a gente encontrar uma resposta. Mas é muito inconsciente, né, Nive? Em algum momento da vida dela, ela ficou isso automatizado, né? Tornou-se isso automatizado. Quando ela vê, ela já comeu, já aconteceu, já comeu exagero. Aí fala assim, nossa, eu me sinto muito culpada. Só bati meus marcos. Ou então, nossa, comi demais, né? Demais. Então, assim, só depois que às vezes vem a percepção do que aconteceu. E muitas das vezes elas não sabem do porquê que aconteceu. Elas entendem, eu me senti culpada, eu arrependi, nossa, por que eu comi assim? Então, sim, isso é uma questão de identificar, da gente avaliar. Então, se ela gerou culpa, então a gente precisa entender o que está por trás. Porque a alimentação, ela não precisa gerar essa culpa, né? Esse incômodo, né? Você tem que comer, se sentir bem e vida que segue, né? Então, se gerou algum sentimento ruim, é algo que a gente precisa analisar na abordagem, né? Se tá fazendo bem, o que levou ela a comer daquela forma. E outra pergunta que surgiu agora, porque emoções e sentimentos, alguns tipos de neurodivergência não possuem. É possível fazer essa abordagem comportamental para a nutrição também com neurodivergentes? Sim. E de que forma que seria? Sim. Aí é um caso bem específico, que tem não é tanto... em conjunto com outros profissionais, né? Com psicólogos, né? Com a parte ali da nutrição. Eu acho que é uma equipe mesmo multidisciplinar. Não é um caso que geralmente eu costumo atender, né? Mas, assim, seria uma equipe mesmo para poder tratar, identificar e juntos a gente avaliar a melhor opção para aquela pessoa, né? O que cabe ali para aquela pessoa. Uau! Muito importante a gente pensar dessa forma. A gente percebe muitas mães, por exemplo, que depois de ter o diagnóstico, né? E muitos adultos também, porque hoje é muito comum, né? Pelas ferramentas que foram disponibilizadas aí, a gente conseguiu o diagnóstico adulto, né? Adultos autistas, adultos com TDAH. E aí a gente simplesmente, eu sei que eu tenho TDAH, eu sei que meu filho tem, mas você tá comendo demais ou tá comendo de menos, eu vou só levar no nutricionista. E às vezes nem fala essa questão para um nutricionista. Isso. Entendeu? E é muito importante, né? Porque se é algo que pode intervir no comportamento, por que não? Por que não? E entender, né? Geralmente a seletividade alimentar vem acompanhado, né, com essas pessoas. Então, assim, com a neurodiversidade. Então, vem acompanhado ali a parte ali de seletividade alimentar. Não gosto de verdura, não gosto de fruta. Eu fui na nutricionista, ela me impôs para comer fruta, me impôs comer vegetais, né? E não é bem assim, né? Querendo ou não, tem todo um contexto ali por trás. E aí, quando ela se propõe, não, eu vou comer mais verduras porque me propôs a isso, e elas não conseguem, gera uma frustração, né? E aí essa frustração gera culpa. Isso não dá certo para mim, isso não é para mim. Então, por isso que cabe uma equipe ali para auxiliar, né? Porque senão vai trazendo outras questões por trás, né? Depois disso. Então, assim, é entender mesmo o caso de cada um e avaliar o que seria melhor naquele movimento. Então, assim, se ela tem ali a seletividade alimentar, será que cabe eu impor ela a consumir aquele alimento?
como que eu posso fazer com que ela consuma isso, visto que é bom para a saúde dela, mas de uma forma que não é uma imposição. E sim a gente ir entendendo o caso dela e colocando isso de uma forma diferente, né? Entendendo por que ela não gosta. Eu tive uma cliente que ela falava, ela não gosta porque era imposto quando eu era criança, né? Que eu tinha que comer aqueles vegetais. Então, acho que entra muito nesse sentido também. E é difícil porque, por exemplo, quando eu era criança, os meus pais, eles falavam assim, não, você não tá comendo porque você é fresca, não sei o quê. Na verdade, eu nunca fiz um neuroteste para saber se eu tenho alguma neurodivergência, mesmo que em grau leve. Né? Mas assim, não era. Não era porque eu sentia uma repulsa como se a gente sentisse de qualquer, tipo assim, um alimento bem ruim, ou uma coisa que nem fosse alimento, né? Excrementos, uma coisa bem nojenta mesmo. E hoje também a gente vê isso nos pais, dos pais para com as crianças, né? É difícil compreender que existe essa seletividade. Justamente. E depois de ter o diagnóstico, aí a gente pensa que já tem ali um fator preponderante para que exista essa seletividade. Mas e aí, como agir? Aí cabe a equipe para auxiliar. Sim. Inclusive nas escolas também, né? Sim, hoje já tem profissionais auxiliando nessa questão das escolas, né? Aí cabe a equipe mesmo para auxiliar esses pais e essa criança. Até mesmo para não gerar uma condição ou um trauma em cima daquela alimentação, né? E entender ali o porquê que é tão difícil para ela consumir aqueles alimentos, o que ela sente quando consome, que repulsa é essa, né? Para o alimento. Então aí cabe a equipe, né? Eu falo que é o olhar, o observar e trazer pessoas profissionais, né, aptos para essa área. Uau, é muito difícil criar um filho hoje em dia, a gente tem que pensar em... É bom demais, né? Ainda não sei ainda essa parte. Mas assim, é tanto detalhe, tanta coisa, né? Sim. Tantas coisas. E eu agradeço muito aos meus pais, eu sei que eles fizeram por mim tudo que eles poderiam fazer. Né? Mas a gente vê que hoje, por exemplo, a tecnologia evoluiu muito e trouxe muitas coisas boas para nós, né? Trouxe coisa ruim, mas vamos aproveitar as coisas boas. Sim. Né? Inclusive, essa abordagem nutricional, que é a nutrição comportamental. Agora vamos voltar para a nutrição raiz. Que eu sou fã da nutrição raiz, gente. Como eu falei para vocês, né? Eu fiz turista, pseudo-entendedora de tudo. Mas, bem, a gente vê muito uma polêmica, né? Das pessoas que se alimentam com proteína animal frente às pessoas que se alimentam com proteína vegetal. Existe alguma disfunção para quem se alimenta com proteína vegetal? Às vezes ela tem uma falta de vitamina B12, né? Que precisa estar sempre acompanhando ali em exames, identificando, né? E essas pessoas ali, pensando na parte comportamental, ela já tem uma restrição. Então, ela já restringe carnes, derivados, né? Então, ela já tem uma restrição frente a isso. E pode ter exageros, né? Então, as pessoas ali que são vegetarianas, veganas, pode ter mais episódios, às vezes, de exagero alimentar por já ter a restrição na alimentação. Então, é esse cuidado, né? De olhar para o outro, de entender o outro. Então, assim, as pessoas vegetarianas ou veganas, né? Geralmente têm uma falta da vitamina B12, mas isso nada que a gente não possa complementar com alimentação, com vitaminas, né? Para poder auxiliar. Mas, se a gente for olhar para o lado do comportamento alimentar, ela já tem a restrição com esses alimentos. Então, já não entra já é disciplinada com a questão... Isso, já não posso consumir esses alimentos. E aí, como que fica a relação com os outros alimentos? Né? Como que fica a relação com esses permitidos, né? Será que ela consegue controlar, condicionar aquela alimentação? Ou quando ela vai consumir, ela acaba perdendo o controle, né? Visto que ela já tem uma restrição alimentar. Então, é algo para a gente poder pensar também, né? Mas eu sempre ouvi assim que quem pode pouco, pode muito. Quem consegue pouco, consegue muito, né? Sim. Então eu acho assim que se a pessoa tem uma restrição, e na maioria das vezes é por opção própria, né? Não é restrição em detrimento da saúde, eu acredito que fica melhor, né? Ela já tem como que eu posso falar? Uma consciência dos limites. Dos alimentos de como que vai, até onde que vai, do que pode comer. E também, então se eu conseguir manter essa restrição para esse lado aqui, que é com relação a proteína vegetal e animal, então com relação à quantidade também eu vou conseguir. Eu acredito, né? Eu acredito. Sim. Mas isso acontece mesmo ou é só coisa da minha cabeça?
Acontece, né? Geralmente elas têm um direcionamento, elas têm uma consciência maior, né? Mas eu atendo algumas pessoas, né? Que têm a parte ali, e é por opção, e é ótimo, né? Eu entendo, super respeito, mas assim, às vezes acontece delas condicionarem a consumir outros alimentos numa maior quantidade, né? No sentido de se permitir um pouco mais ali, às vezes, nos grãos, até mesmo ali no arroz, né? Nos carboidratos em geral, né? Mas eu acho que isso vem muito da consciência da pessoa, né? A gente ir trabalhando no sentido de como que você está se alimentando, você está ficando satisfeita, como que você está se sentindo, né? Que é uma opção dela. Então, só vamos melhorar essa condição no sentido dela se sentir bem mesmo com a alimentação que ela está vivenciando ali naquele momento. E a perda de massa magra e gordura é diferente para quem se alimenta de proteína vegetal e proteína animal? Não necessariamente, né? Eu acho que isso depende muito de cada organismo, do corpo da pessoa, né? Do geral, qual a prática de atividade física que ela está fazendo, como que está a ingestão de água, todo o restante. E não só dessa parte ali da questão das proteínas, né? Então, é do conjunto mesmo ali do dia. Se faz atividade física, como que ela está conciliando essa proteína vegetal ao longo do dia, ela está dividindo ela ao longo do dia, que é uma questão muito importante também para estímulo de massa magra, né? Então, acho que vem do contexto mesmo, do todo ali, né? Mas não tem necessariamente melhor ou pior ali, não. Meu povo. Muita coisa. Muita coisa. E olha que aqui é um bate-papo. Imagina o que é que a doutora Laila sabe, hein? Meu Deus. Mas uma coisa muito importante que eu lembrei agora. A gente fica muito, como que eu posso falar? Eu não sei falar uma palavra, assim, técnica, né? Conversando com ela, a gente dá vontade de conversar tudo certo, né, gente? Meu Deus. Nós conversa tudo errado. Sobre, por exemplo, o fisiculturismo. E sobre as questões estéticas que nós vemos, né? Na internet. Você acredita que existe alguma ferramenta ou um comportamento que tenha intensificado os problemas mentais diante da comparação ou não? Sim. O quê? Sim. As pessoas têm se cobrado muito mais em relação ao físico, ao se olhar no espelho, e aí tem vindo uma nutrição ali muito extremista, né? Uma nutrição ali de eu preciso para ontem, o imediatismo muito grande, né? Eu preciso ter aquele corpo, eu preciso estar daquela maneira. Então, eu acredito sim que isso tem interferido nessa parte, né? Porque acaba que leva também a restrições. Que a pessoa que quer alcançar ali o máximo ali do estético, comparando ao outro e não visualizando ela, né? Então, ela pode levar a exageros no sentido de restringir, não vou consumir agora, né? Eu quero alcançar para tal objetivo, porque eu tenho uma competição, ou porque eu vou para a praia, enfim, né? Para alguma questão estética, e depois ela se vê perdendo o controle sobre a alimentação, né? No fato dela falar assim, nossa, e agora? Como que eu vou lidar com essa alimentação daqui para frente? Eu vou viver dessa forma, sem consumir esses alimentos? Que muitas das vezes a pessoa que entra nessa questão do comparativo, né? Ela tira os alimentos. Não vou comer doce, não vou comer massas, não vou comer farinhas. E aí, como que lida com os eventos sociais, né? Aí vai acontecendo os eventos sociais, como que ela vai lidar ali com eles? E aí, depois volta a consumir, e aí o voltar a consumir que é o complicado. Como que eu vou voltar a consumir esses alimentos? Tá dentro de uma tranquilidade? Tá sendo algo sustentável? Ou não? Nossa, Lali, quando eu vejo, eu comi em excesso, eu acabei perdendo o controle e me arrependi. Então, acho que é muito mais nesse sentido. Acho que potencializou, porque está todo mundo buscando ali o comparativo ao outro, o estético, não valorizando a si, né? Valorizando o corpo do outro, mas e o que eu tenho de bom em mim? Né? Quais que são os meus valores? Como que eu me vejo hoje? E também influenciar nesse sentido, né? Dela se ver bem. Se ver bem, mas não que não interfira em não buscar a sua melhor versão, né, Nível? Ela pode buscar a melhor versão dela. Mas como que ela se vê hoje, né? Não sei se deu para entender bem. Deu para entender, mas assim, isso aí foi muito importante, muito interessante. Mas quando eu falo ferramentas, eu falo o seguinte, a gente sempre usou a métrica de comparação para tudo, né? Sim. Eu acho que é um mecanismo nosso para saber se nós estamos evoluindo ou não. Tudo certo. Mas essa comparação, ela, com certeza, ela tem que existir, porque é algo
automático nosso, né? Mas ela, a partir de qual momento, ou o que adoece essa comparação, entendeu? Quando você vai, por exemplo, vai atender a Nívia lá, de repente você vê que ela trabalha no meio das modelos lá, Sim, ou sim. então ela trabalha com redes sociais, e ela chega lá comparando, eu quero ficar igual a Graciana, não sei o quê. Você acha que existe uma ferramenta ou um elemento que prejudica mais as pessoas atualmente e que isso pode ser modificado, alguma outra forma de alternar a essa ferramenta que as pessoas de casa possam usar para evitar essa comparação? Então foram duas perguntas. Sim. Primeiro, qual que é a ferramenta para ferramenta? evitar essa comparação? Isso. Eita, essa é uma pergunta difícil. Porque eu acho que evitar a comparação é muito complicado no mundo de hoje, né? Com as mídias, com todo mundo ali o tempo inteiro na rede social, se olhando, né? Mas eu acredito que é o se ver, né? Eu acho que a parte ali da terapia em si, né? De avaliar como que você se sente hoje, né? Que eu acho que é uma das ferramentas que vai auxiliar a pessoa a como ela está se vendo. Será que ela está se vendo mesmo da maneira que ela é? Porque eu pego não, né? Eu falo que eu atendo muitas pessoas com distorção de imagem também, né? No qual elas não se veem bem. Você já atendeu alguém com dismorfismo? Não. Não, pode continuar, desculpa Sim. te interromper. Mas, assim, elas não se veem daquela maneira, né? Então, ela fala, nossa, Laila, eu tô muito acima do peso, muito acima do que eu gostaria. E aí eu falo, mas como que você tá se vendo? Né? E a gente pode, sim, fazer uma atividade ali juntas, né? Às vezes tem até o cartaz que ela pode ir lá desenhar como que ela se vê e como que ela está, né? E que eu acho que isso vai trazer ali para a realidade. Mas não comparar, eu acho que é muito difícil na rede social hoje, né? Porque a gente acaba nos comparando. Eu acho que é mais a gente trazer ali para o nosso, para a realidade, de se olhar, de se entender e falar, tá, mas aonde eu quero chegar? Tá, eu quero ter o corpo da fulana, mas o meu corpo, ele é para fulana? Qual que é o meu biotipo, né? Igual meu biotipo é quadril largo, então eu não vou ter um biotipo ali de um corpo slim, né? Que o meu biotipo é o quadril é mais largo. Então acho que assim, é trazer para mim o meu melhor. Agora uma ferramenta para esse sentido, assim, não sei te falar, né? Eu acho que é muito mais a gente buscar, a gente se conhecer, avaliar os nossos limites, né? E nos respeitar. Eu acho que entra muito nesse ponto. Saber o que a gente quer, né? Sim. Se a gente sabe o que a gente quer, tudo que for ferramenta benéfica pra gente, profissionais, né? A gente vai usar em nosso favor, isso é muito importante. A gente vai aderir ao nosso favor. Agora, outra questão que é muito importante, eu sou uma fanática também por autoajuda, né? Esses livros de autoajuda. Nunca fiz sessão de coach, não. Faço terapia mesmo com psicólogo. Sim. Mas assim, eu gosto muito de ler esses livros, né? E tem um livro chamado O Poder da Ação, né? Que foi um dos primeiros livros que eu li, eu já li ele 5 vezes. E o comecinho dele fala sobre a gente saber o que a gente quer e apresentar as justificativas que a gente apresenta. Né? Uma das justificativas, um dos exemplos, na verdade, que usa lá quando apresenta as justificativas, que são 3 justificativas. É uma mentira que você conta para justificar o porquê que você não alcançou. Uma verdade, você vai pegar essa verdade e vai distorcer ela até colocar ela na visão da outra pessoa, mostrando que ela impediu você de alcançar. E também uma omissão, alguma coisa. E aí lá fala o seguinte, da pessoa mentir falando que o organismo dela o metabolismo dela é mais lento. Existe essa questão de metabolismo mais lento. Cada pessoa, cada profissional que eu pergunto é uma resposta diferente. Agora, doutora Laila, por favor, nos esclareça. Parece óbvio, gente, mas precisa ser dito. Para mim não é óbvio. Olha aqui, ó. Tô rodando material por material e não consigo achar. Doutora. Você tem uma baixa ali, né? O metabolismo ele vai ficando mais lento devido a algumas condições que a gente impõe, né? A questão ali, chegou nos 30, não vai ficar lento, né? Igual muitas das mulheres acreditam. Poxa vida! Gente, não é essa parte, viu? É mais ali a partir dos 60 para frente, que pelo que eu tenho visto nos estudos, né? Mas o que pode deixar o metabolismo mais lento? Várias dietas, né? No qual tem o efeito sanfona ali. O que seria esse efeito sanfona? Ela se propôs a fazer um processo alimentar, emagreceu, foi lá, depois ganhou peso de novo.
Aí ela foi lá, se propôs novamente, ganhou, depois perdeu, aí engordou de novo. Então, esse processo de efeito sanfona vai reduzindo a parte metabólica, né? Então, a pessoa vai ficando mais lenta, o corpo vai condicionando aquilo, então ele vai entendendo que aquilo está acontecendo. Então, assim, quanto mais a gente faz o processo ali de emagrecimento, mais o corpo cria resistência, mais difícil vai ficando. Aí, às vezes, a pessoa pensa, mas é porque meu metabolismo é lento. Mas será que mesmo que ele é lento? E aí, quando a gente vai identificando também o padrão alimentar, não necessariamente é o metabolismo, né? Geralmente está muito mais ligado aos hábitos alimentares. Entendi. Então, ó, quem não tem 60 anos ainda, 60 ou mais, não adianta falar que o metabolismo tá lento, porque é mentira. Tá? É mentira isso, gente. Às vezes as mulheres vão sentir um pouco mais ali na menopausa, sim, né, Nívia? E uma coisa que tem eu tenho... alteração hormonal. Por exemplo, meu ciclo menstrual foi com 9 anos de idade, muito cedo. Nossa, e agora, muito cedo. com a minha idade agora, 37, quase 38, eu tô me sentindo mais lenta. Não sei se o meu metabolismo tá mais lento, mas eu me sinto mais lenta, mais difícil para acordar, mais difícil para fazer as coisas. Então, eu acreditava, né, que pudesse também ter essa intervenção no metabolismo. Então, quer dizer que não tem. Não Ela tem. Só 60 muito mais, anos. Muito mais mental e muito mais... A questão da condição dos hábitos alimentares, será que não é uma carga maior ali de trabalho? Como que tá essas vitaminas, né? Como que você está se sentindo em todo esse processo? Então, acho que é mais olhar para você, a gente poder identificar nesse sentido, né? Então, assim, eu tô me sentindo mais lenta frente ao quê? Frente à minha idade de 20 anos, que eu fazia um monte de coisas e agora eu tô mais seletiva, mas agora também eu faço. Só que agora é com outras prioridades, né? Então, precisa entender o que seria esse metabolismo lento, que você se sente assim, né? Pra gente poder avaliar e ir quebrando em relação a isso. Porque para ele ficar lento, né? Igual eu falei, vários processos ali de emagrecimento, a questão ali da menopausa chegando, né? Que às vezes pode propiciar ali no metabolismo e tudo mais. Mas se a pessoa faz atividade física, cuida da água, cuida da alimentação dela... Então, isso não seria uma questão que vai impedir ela, né? Agora, o cansaço, essas outras questões é preciso analisar, né? Os exames, como que tá se sentindo em relação a isso, se tem alguma falta de vitamina, se tem um excesso ali, uma carga de trabalho a mais, né? Para analisar o todo, né? Para poder identificar uma estratégia. E isso é muito sério. E uma coisa que é muito importante para nós que achamos que o nosso metabolismo está lento, eu estava conversando com uma amiga esses dias e ela está muito, muito acima do peso. Muito acima do peso. Chega a ser um nível mais alto de obesidade. E aí eu fui conversar com ela e ela falou assim, eu não como nada. Mas assim, o tempo todo que eu estava próximo dela, ela tava mastigando alguma coisa que eu não sei o que era. E sempre me oferecendo alguma coisa. Não sei se era só no dia que eu estava com ela. O que leva uma pessoa a não enxergar que está comendo o tempo inteiro? E ela falou pra mim, convicta, que não comia muito. Sim. E na hora do almoço, realmente, ela comeu só um pouquinho. Né? Não, vou comer só um pouquinho. Eu olhei aqui e falei, gente... O que leva? O que acontece? Viver no automático. É o automático ali. A pessoa, ela come sem ela perceber o que tá acontecendo. Sem perceber. Que ela vai beliscando, ela vai ali, passa na cozinha, pega uma banana que tá ali na frente, aí vê já um doce, já pega um doce. Aí naqueles momentos que ela tá mais agitada, ela comeu mais chocolate e não percebeu. Então, assim, é o viver no automático. Porque às vezes o tempo dela não tá ali frente à comida. Ela tá comendo, fazendo outras coisas, e aí ela não percebe que já comeu e não tem o entendimento que aquilo ali pode influenciar. E às vezes o beliscar dela, não sei se é isso que tá acontecendo, né? Mas, eu tô comendo pouco o almoço e a janta, por exemplo. Mas os lanches, o dia todo, come o dia todo e come coisas mais calóricas, né? Que às vezes tem ali um volume menor, mas que tem mais calorias, é um ponto. Por exemplo, balinhas, né? Chocolates, às vezes biscoitinhos. Passei ali na cozinha, acabei pegando um biscoitinho. Então, isso acaba levando a um exagero no final do dia, né? Então, assim, tem que avaliar. Aí, para ela poder identificar isso, aí vem a questão do diário alimentar, que é uma das ferramentas que a gente pode utilizar, que é rastrear a alimentação dela, o que está acontecendo ao longo do dia, qual comportamento está seguindo ali e quais os gatilhos, né, que ela está vivenciando também. Que muitas das vezes a pessoa que come o tempo inteiro, mastiga o tempo todo, além dela viver ali no automático, que é o que a gente tem vivido muito, né, que tá correndo aqui, resolvendo um problema no telefone, comendo e trabalhando e aquela correria, isso é um potencializador, né? Então, o diário alimentar, ele vai conseguir rastrear isso, que ela vai colocar o que ela comeu, como que ela se sentiu, o horário, e assim, a gente vai olhar e falar assim, nossa,
Olha, você viu que beliscou ao longo do dia? E aí sim ela vai cair na percepção o que está acontecendo. Mas a pessoa precisa de querer se disponibilizar a fazer isso, né? Sim, sim, Não com tem certeza. como a gente que tá de fora intervir. E uma coisa que eu Sim. percebi é que ela é muito sozinha. Ela fica muito em casa, muito sozinha. Trabalha dentro de casa, faz tudo dentro de casa. Inclusive, eu fui até ela, né? Aham. E a hora que eu vi Isso ela, pode ser um assim, eu ponto. parei um ponto. Se ela não falasse, se ela não conversasse comigo, eu não ia saber que ela era ela, sabe? Porque tinha muito tempo que a gente não se Vocês via, não se né? viam. E a questão do estar sozinha ali, o que eu vejo hoje que é um dos pontos que faz a pessoa comer, né? Se sentir sozinha, né? Que é um Sente um gatilho, vazio, um né? vazio. E aí, o que ela vai fazer nesse momento? Comer. Que é o que vai trazer conforto, que vai trazer ali um preenchimento no momento, né? Então, assim, para gerar essa percepção, ela tem que realmente falar, não, mas espera aí, eu quero continuar seguindo nesse caminho, como que eu quero me ver daqui a um tempo? Né? Isso tem me feito bem? Como que eu tô me sentindo hoje? A partir do momento que ela tomar essa decisão, é realmente a gente ir rastreando, né, esse comportamento alimentar dela e trazendo para consciência, porque agora provavelmente está no automático. Quando ela vê, ela já comeu, e aí no consciente dela, quando ela para e consome, ela acha que consumiu só aquilo ali. Ah, mas eu como tão pouco, mas será mesmo? E o restante do dia, né? Como que tá Sim. sendo? Final de semana, inclusive, né? Que é um dos pontos que eu vejo que o pessoal tem mais dificuldade. Durante a semana flui bem, mas final de semana, ai, liberdade, prazer, vamos lá, vamos comer, churrasco, festividades. E aí entra a questão ali dos excessos também, né? Sim. E eu fico imaginando o quanto é difícil, né? Porque, tá, eu não tô no peso certinho que eu gostaria de estar, mas eu estou bem. Eu quero melhorar a partir de onde eu estou. Mas, assim, o que eu vi com ela é que precisa de uma intervenção. Sim. E se for para você dar um conselho pro pessoal de casa, por exemplo, para familiares, né? Como que a gente vai abordar uma pessoa dessa para levar ela para um nutricionista? Como que a gente aborda? Você tem alguma direção? Porque é muito difícil. Eu fiquei sem Sim. saber como que eu conversaria Você com poderia ela. entrar nesse assunto com ela. Eu acho que primeiro entender dela se você tem essa liberdade para falar com ela sobre isso e com jeitinho mesmo, né? No sentido de, oi, fulana, tá tudo bem? Tem algo que você está se sentindo incomodada? Tem algo que você está desconfortável que queira conversar hoje? Eu tô aqui para te escutar. Eu tô aqui pra gente poder juntas te ajudar. Quer desabafar? Tem algo que tá te incomodando? E aí deixar ela falar, né? Porque, assim, nesse sentido ela precisa falar. Ela precisa pedir ajuda, né? Não adianta, às vezes a gente quer ali, a gente vê a situação, dá vontade de pegar no colo, quer pegar né? no colo assim, vamos lá comigo. Mas ela precisa, ela entender que ela precisa dessa ajuda e ela passar isso pra você. Então, acho que é muito mais ligar, né, ou conversar com ela, falar, tá tudo bem, eu fiquei preocupada contigo, tem algo que você queira conversar comigo, e aí trazer ela para esse consciente, né, e deixar ela falar mesmo. Uau. Isso é algo que tinha que ser ensinado nas escolas, gente. O autocuidado, O autocuidado, a nutrição, a humanização, né? quantidade de água que você tem que tomar por dia, né? Sim, Sério? sim. Não, é muito pelo contrário, eles não deixam as crianças tomar água para não ir no banheiro para atrapalhar. E isso é uma coisa muito séria. Depois cresce um adulto que não quer tomar água por nada para poder não atrapalhar o trabalho. O trabalho, justamente. E acontece, viu? Nossa, acontece muito. Eu fico, nossa, não posso tomar água, mas eu tenho que tomar água. Aí se eu tomo água, eu não vou no banheiro. Eu tenho que ficar, eu tenho que ir no banheiro, aí eu vou perder o tempo que eu tô resolvendo outra coisa, né? E acontece muito. Muitas das vezes a pessoa não para nem para comer, porque ela acredita que ela vai perder tempo. Né? Então não posso comer, eu tenho que desenvolver o trabalho aqui, não tem como eu parar, e aí isso vai gerando uma bola de neve, né? Porque aí vem o estresse, aí chega no final do dia acaba comendo de forma exagerada, né? Compulsiva, rápida para sanar aquele estresse do dia, para sanar o fato de você ter ficado o dia inteiro sem comer nada. Então você fica o dia inteiro sem comer nada, eu tô corrida com o trabalho, vai lá, almoça rapidinho, já desce. E aí quando chega no final do dia, meu Deus, agora eu mereço, né? Ai, meu dia foi tão cansativo. E aí vem as compensações ali no final do dia, que a maioria das vezes à noite é onde o bicho pega, que eu falo, né? Que é onde vem a questão dos exageros alimentares, o fato ali de buscar conforto frente à alimentação.
Então é muito nesse ponto. Isso é todo dia, toda hora, o tempo inteiro. Meu Deus, como nós vivemos no automático. Automatizada. Depois a gente fica com medo dos robôs, mas nós já é robô. A gente tá ali nós já somos inteligências artificiais. Né? Nesse momento da tua vida, né? Quem é humanizado, é autêntico, é rei. Porque tá todo mundo padronizado. Nos padrões, parece que se você não produzir X, você não... Tá tudo errado. Isso. E a gente pensa assim com a gente mesmo, poxa. E a cobrança é grande, né? É grande. Esses dias eu me vi pensando, falei assim, gente, parece que eu não executei nada no dia. Aí eu fui parar pra pensar, falei, não, eu fiz muita coisa hoje. Eu meço a minha produtividade. O que eu resolvi hoje? Né? E aí tem coisa assim que fica uma coisa só, você demora o dia todo, até vários dias pra resolver. E a gente às vezes não coloca. E a gente não coloca aí isso. Você vai lá e compensa. Fala assim, nossa, o dia não foi legal, deixa eu comer, porque é isso que vai me ajudar, né? Então, assim, eu acho que sair do automático e trazer ele pro momento presente. Né? Então, trazer para o presente, peraí, eu vou me alimentar agora, que é uma orientação que eu dou para quem está nos escutando, né? Então, vou me alimentar agora, para o que está fazendo, respira, né? Porque se você vir do movimento do trabalho, se você vir com o estresse do dia e já for se alimentar, você vai comer rápido, você vai comer sem perceber, você vai comer para compensar o seu dia. Então, respira, vai se alimentar, olha para o alimento, sinta o cheiro dele, o sabor, a textura. Nada de ficar alimentando na rede social, rolando os vídeos, ou então vendo TV, né? Muitas das vezes eu atendo, as pessoas falam, não, Laila, eu como assistindo TV. E aí eu falo para vocês, tá? A sua atenção vai estar no prato de comida ou na TV? Eu hoje, por exemplo... Ela vai contar a façanha dela. Gente, não tô me glorificando por causa disso, muito pelo contrário, tá? Eu acho que foi uma falta de organização da minha parte, que eu assumo, tá? Assumo que eu deixei de organizar algumas coisas, então eu acabei sendo atropelada pela minha rotina, e eu vim me alimentando enquanto eu dirigia. No que tá minha atenção? Na direção. Não tem como. Do jeito que eu comi, quando eu comi, se eu mastiguei direito ou não, aí é outra história. E aí eu vou estar satisfeita? Não, tô com fome. Justamente. E aí a hora que eu sair daqui, o que eu vou fazer? Comer. Mas eu não vou, não. Agora eu não vou, não. Já vai estar dando o horário do lanche, quase, né? Mas isso que você falou é muito importante, né? Porque a sua atenção estava totalmente ali na direção. Totalmente. A pessoa vai finalizar a refeição dela, o corpo não vai ter entendido que ela já sentiu o prazer com aquela alimentação, ela não vai gerar a percepção que ela já comeu, não vai gerar saciedade, porque demora o sinal de saciedade chegar na parte cerebral. Então, até que você sente, né, que ficou satisfeito, demora. Se você estava ali comendo distraída, quando você vê, você já comeu. E comeu de uma forma rápida, porque você tinha horário, se você me perguntar agora o que eu comi, eu vou demorar a entender o que eu comi, porque eu não vou conseguir lembrar de cara. Você vai tentar minha inconsciência. Sim. Não consigo. Agora que eu comi. O que será? Batata e peixe. Então já lembrou um pouco mais. E aí vem a questão, né? Porque aí já passa um tempinho depois, você já está com fome, porque o corpo não percebeu que você se alimentou, que gerou prazer suficiente. E aí a gente vai buscar prazer também na comida. Não só a saciedade, mas o fato, nossa, mas parece que eu nem comi. Não, então peraí, deixa eu comer um docinho aqui. Então entra muito nesse movimento, né? Às vezes do doce, ou então de pegar algo mais prático, porque já não comi bem aqui, então deixa eu comer outra coisa aqui. E assim segue o dia, né? E em relação a essa abordagem da nutrição comportamental, emagrecimento comportamental, você tem projetos em andamento e projetos futuros? Por enquanto não, mas é algo que eu estou estudando para desenvolver, para influenciar mais pessoas. Eu tento trabalhar isso muito no Instagram, levando uma informação de conteúdo gratuito, né? Já fala o Instagram pro pessoal seguir. Gente, segue aí. Laila S. Pereira, tá? Então, eu sempre gosto de passar ali no Insta um pouco essas informações, porque eu quero levar isso também de uma forma gratuita, que a pessoa que está ali me acompanhando consiga seguir de casa, que consiga implementar um bom hábito na vida dela, para a família dela, e que ela já vai ter efeito, ela já vai ter um resultado, né? Então, assim, eu gostaria de abranger isso, levar essa informação para mais pessoas, né? E trazer isso de uma forma leve. Eu quero que a nutrição seja leve, né? Porque hoje eu vejo a nutrição, né? Quando as pessoas chegam até mim, nossa, eu não quero passar pela Nutri. Nossa, meu Deus, já fui em tantas. No Nossa. começo eu fiquei com medo de você, sabia? Muito medo. Geralmente o pessoal fala mesmo.
Mas aí depois vai passando, ela vai entendendo que é uma abordagem um pouco diferente nesse sentido, né? Imagino que agora não tenha tanto esse medo, né, Nívia? Mas eu acho que é nesse sentido. Eu quero levar mais informação para quem está de casa, porque o que eu vejo hoje é que tem muita informação. Só que é muita informação que não é para você, né? É para todos, é geral, né? A gente posta conteúdo ali, mas é uma informação geral. Então, eu quero algo mais direcionado para ajudar essas pessoas de casa, né? Para elas simplesmente falar, nossa, então tá, eu vou fazer o teste que a Laila falou de comer prestando atenção e avaliar a minha saciedade. Avaliar se eu vou ficar satisfeito por um período maior, se eu vou comer menos, se eu vou sentir mais prazer com a minha alimentação. Nossa, Laila, deu certo. Isso para mim é glorioso. Então, quero sim desenvolver projetos nesse sentido, de levar mais informação gratuita para essas pessoas, para elas conseguirem evoluírem ali e levar isso com mais prazer também. Uau, é muito sério. Eu te falei que eu coloquei o meu negocinho, meu exercício, né, da fome emocional na porta geladeira. da geladeira. E, tipo assim, eu tô cumprindo certo? Não tô cumprindo. Eu sinto fome emocional, eu vou lá e como. Tá, gente? Tô assumindo aqui que eu sou... Estamos no início do tratamento. Mas, assim, eu consigo, de cara, perceber quando a minha fome é emocional, e na maioria das vezes é emocional, né? Se de 5, 6 vezes que eu vou abrir a geladeira ou que eu vou fazer alguma coisa, é emocional. Na verdade, às vezes eu quero beber alguma coisa, eu vou lá e como alguma coisa. Sim. Não sei se você já viu isso. Às vezes a sede E leva, é muito né? importante vocês de casa também saberem diferenciar. Você pode falar pra gente o que é a fome emocional? Quais são os pontos que levam até como que você consegue distinguir, né, a fome emocional da fome? O que é o físico e o emocional. Isso, que eu acho que é muito importante, gente. Ó, caneta e papel na mão. Sim. Que agora é a dica pra vida de vocês. Doutora. E, Nívia, antes você tinha essa percepção do físico e emocional? Antes da gente assim, falar vou ser sobre... sincera pra você, às vezes, mesmo sendo emocional, eu chegava a sentir dor física. Entendeu? Às vezes eu chegava a sentir uma fraqueza física. Sim. E eu não sabia o que era. Aí eu comia pra suprir. Aí passava um pouquinho, passava até, tava tudo certo, mas daqui a pouco eu sentia de novo. De novo. Entendeu? Então... Aí, às vezes, na segunda vez que eu sentia, poderia até ser uma fome física, mas eu não sabia se não era sabia ou não. identificar, né? Então, para vocês, então, como que é? A fome física, você sente sintoma físico. Então, você vai sentir barriga roncar, uma leve dor de cabeça, você vai sentir uma baixa de energia. Tem pessoas que sentem, às vezes, tremedeira. Tem a fome extrema dentro disso, que é a fome física extrema, que é onde a pessoa já está passando mal, já está estressada, já está irritada. Então, a fome física, você sente sintoma físico. Seu corpo vai te falar, estou com fome. Ele vai trazer uma baixa energia, barriga vai roncar, uma leve dor de cabeça. E nesse momento, você comeria qualquer coisa, Nívia. Você comeria um prato de comida, você comeria um pão, você comeria um ovo, porque isso vai sanar, porque é físico. Agora, se você falar pra mim, não, Laila, eu não comeria, eu comeria um doce, eu comeria uma fritura, eu comeria uma massa mais incrementada, isso é emocional, né? Então, se a pessoa não sente nada físico e ela busca um alimento mais em específico ali, geralmente está ligado com o emocional. O fato dela toda hora abrir a geladeira e buscar algo para comer, emocional. Então, o emocional, ele é muito de impulsão. Eu tô aqui parada, de repente, nossa, preciso agora consumir aquele doce. Preciso agora passar na padaria e comprar aquele salgado. Então, ele é um pouco mais direcionado e mais urgente, né? Vem aquela... Eu falo que a pessoa até puxa o ar. Nossa, eu preciso. Não tem como você passar lá e buscar o chocolate pra mim? Isso é emocional. É verdade. Então, é muito impulsivo, né? Quando eu era fisiculturista, por exemplo, passava um momento da dieta e o show que a gente apresentava, né? No meio da noite, você acordava falando, nossa, eu posso comer Kit Kat, tem Kit Kat. Acordava 2 horas da manhã pra comer consumir Kit Kat. Porque agora era permitido, né, naquele momento. Meu Deus, era igual você falou, a gente chega a puxar a respiração. Nossa, lembrei a coisa melhor do mundo. Isso. Essa e é aí, emoção. no emocional, muitas das vezes a gente vai consumir de forma rápida, né? E julgando. O que seria se julgar? Estou comendo aqui, nossa, não deveria estar comendo isso. Nossa, por que eu comi dessa forma? Na segunda-feira, nossa, eu comi demais. quando eu ia treinar, eu pensava, nossa, por que eu fiz isso, gente? E aí vem essa Olha questão do julgamento, enchei, né? Então, é buscar outras formas para auxiliar. Então, se eu percebi que não é físico, que eu não senti barriga roncar, não senti nada físico, e eu quero um alimento mais em específico, eu tenho que me perguntar, o que eu tô sentindo? E quando sentir essa fome emocional?
e não tiver, por exemplo, numa festa junina, que eu vi seu vídeo sobre Sim. a festa junina. O que a gente pode fazer, O que né? a gente faz? Nesse caso, é trazer para o consciente e entender, nossa, eu tô com fome emocional nesse momento. Sentindo aquele cheiro Aquele de canjica, cheiro, aí já é uma pamonha visual com também muito ali. queijo, assim, que você estica. Que estica, que você vai olhando. Mas se você perceber o que é emocional, tem que se perguntar qual gatilho que está acompanhado. O que você está sentindo? Peraí, emocional do quê? Eu tô ansiosa, eu tô nervosa, eu tô estressada, eu tô em tédio, eu tô irritada, eu tô triste. Ah, não, eu tô triste. E aí, a partir disso, a gente busca recursos para auxiliar além da comida. Mas, geralmente, conforto e distração. Se eu percebi que é emocional e que eu tô querendo comer por emocional, então eu posso buscar um conforto no sentido de sair do ambiente e conversar com alguém. Então, conversar com alguém ajuda muito. Ou então, sair desse ambiente também, dar uma respirada para voltar. Então, depende muito do gatilho que está acompanhado, né, Nívia? Porque dependendo, às vezes a pessoa fala, eu tô com saudade de casa. Não vai ajudar eu pegar e falar para ela sair do ambiente. Às vezes vai ajudar ela a ligar para a família dela, né? E falar, olha, eu tô com saudade, tô sentindo a falta de vocês. Então, no emocional, a gente precisa identificar o que tá por trás, né? Qual gatilho que vem ali, qual recurso que a gente pode fazer de uma forma diferente. Já do visual, que aí vem a questão da festa junina, que você tá vendo a comida, vendo o outro comer. Eu ainda não fui, comer. mas assim, ontem foi difícil pra mim no cinema, meu Deus do céu. O cheiro da pipoca, Nossa. né? Aí você vê aquele tanto de chocolate à vista, isso tudo é visual. E aí você vai sentir vontade de consumir. Aí você tem que se perguntar, peraí, eu quero mesmo consumir? Se eu não estivesse vendo esse alimento, eu ia querer consumir? Eu não tava nem lembrando de pipoca. Tá, então quanto eu quero consumir? Se é algo que eu quero ceder, o quanto eu quero ceder? Não, Laila, nem estava lembrando de pipoca, nem me deu... eu vi lá, deu vontade, mas não era uma coisa que eu estava com muita vontade de comer. Então tá, a vida que segue. Né? Agora, se você viu o alimento e vai ficar o dia inteiro pensando nele, se você não consumir ele, então coma. Coma devagar, coma saboreando e se questione o quanto eu quero consumir para matar minha vontade. Então, ali, né, assistindo o filme, né, com a questão da pipoca, será que eu dividi uma pipoca, visto que eu comi, né, que eu quero consumir porque eu tô vendo alguém comendo? Na festa junina, nossa, eu quero a canjica. Será que eu dividi com alguém? Porque eu nem estava pensando em canjica, nem é um prato que às vezes eu quero consumir nesse momento, mas me deu vontade, porque eu vi. Então, o quanto eu vou comer dessa canjica? Será que dividir com alguém não seria um auxílio? Então, a fome física... Aí você compra uma GG. Aí pode dividir. Aí a gente vai avaliando, né? Não, como que tá sendo eu nesse percebo ponto. que o comportamental e emocional, eu brinco demais com a coisa séria, né, gente? Mas é porque eu tô nessa fase, tá? Lembra que eu falei pra vocês que lá no Poder da Ação, uma das coisas que a gente faz é brincar com a situação pra fugir do foco? Pois é, isso que eu tô fazendo comigo agora, Nívia. Eu tô brigando comigo mesmo. Mas, enfim, sobre essa questão comportamental, a gente percebe que a maior ferramenta nossa é a consciência. Do agora, o que você está fazendo agora, quem é você agora, o que você quer agora, por que você quer agora. Isso. A consciência. Você falou tudo, é isso. É você trazer para o consciente o que você Tudo que tá você fazendo faz automático. em consciente, você faz o que dá do jeito que dá. Ou seja, se você não sabe para onde você vai, qualquer caminho serve. Sim. Uau. E é a grande questão. Eu falo assim, para ser um emagrecimento duradouro e sustentável, é a pessoa trazer para o consciente o que está acontecendo. Então, trazer para o consciente é ela olhar para ela e falar, peraí, o que está acontecendo? Como que foi meu dia hoje? Né? Por que eu estou querendo consumir esse alimento nesse momento? Boa, tive um insight agora. Olha! Pro pessoal de casa, doutora Laila vai passar uma lição de casa para mim e para vocês. Para nós começarmos a exercitar essa questão da mentalidade. Ótimo. Passa uma lição para nós, doutora. Então, para vocês aí de casa, gente, primeiro ponto, né? Coloque no papel a sua alimentação, o horário, como que você está se alimentando, naquele momento o que você sentiu, qual pensamento que veio. Laila, não sei colocar tanto o sentimento ali. Coloca como que foi o dia. Então, nossa, eu quis comer muito o doce pós-almoço. Por quê? Eu falo que a perguntinha-chave é o porquê. Por que você quis tanto doce pós-almoço? Porque eu tô ansiosa. Porque eu tô triste. Nossa, eu mereço. Então, se questione. A tarefa de casa é você se questionar. É trazer para o consciente o que está acontecendo. Então, começa a se questionar, começa a levar para o papel. Eu falo papel, mas pode ser foto. A melhor forma é que a pessoa consiga visualizar isso.
né? Mas ela se olhar no dia dela, olhar para a alimentação e olhar o porquê que ela está comendo daquela forma. Então, vem aí a perguntinha. Então, faça em casa atividade de casa que vai ajudar, que é anotar as suas refeições, colocar o que você está comendo, o horário e como que você está se sentindo. Que aí você vai olhar e você vai falar, opa, realmente, eu estou exagerando. Tá aqui na minha frente, né? Tá no meu controle, é que eu fiz isso porque eu senti isso. Por causa disso que eu comi dessa forma, né? E aí, assim, a gente vai entrando com os recursos. Tá, se eu comi porque eu tava no merecimento, porque o trabalho foi pesado, então será que eu não mereço também tomar um banho, ter um tempo para mim? Ou então ter uma refeição prazerosa no qual eu preste atenção no que eu estou comendo? Então, a tarefa de casa é essa. Se questione, comece a se perguntar o porquê que você está se alimentando dessa maneira. Que isso já vai te ajudar e vai te fazer abrir um leque de opções e ter um processo ali leve. Uau! E eu lembro de alguém falar uma coisa pra mim. Que quando você tá com vontade, 15 minutos passa. Isso é verdade? Sim. Porque para as pessoas que não passam, 15 minutos. Aí você, tipo assim, hoje eu queria comer um doce. Aí eu não comi, mas daqui 2 dias eu lembro de novo. Ou seja, passou de 15 minutos. Aham. E aí? Mas aí tem 2 tipos de vontade, né? Tem a vontade ali por emocional, que é aquela que você quer consumir porque você tá abalado emocionalmente ou alguma questão aconteceu. E aí você vai querer consumir, não vai passar 15 minutos, você vai querer consumir de novo e assim por diante. E tem a vontade genuína, que é aquela que você, nossa, tô com muita vontade de comer pastel. Nossa, não tem pastel aqui agora. Ah, então quando der eu vou consumir. Então ela vai passar. Porque é uma vontade tão intrínseca, porque aquele pastel daquela feira... Isso seria uma fome emocional ou uma fome física? Essa emocional. Seria uma vontade genuína mesmo. Uma vontade genuína. Que aí você pode ceder à sua vontade de consumir aquele alimento. Achei uma nova justificativa, gente. Vontade genuína. A vontade genuína, ela não é urgente. A vontade genuína, ela pode acontecer pode acontecer, só que ela é muito específica. Então, por exemplo, nossa, eu tô com muita vontade de comer um pé de moleque feito pelo meu padrinho Luiz, lá de Tupaciguara. Isso é vontade genuína. Não deu certo de eu ir lá. Então, tudo bem, vai passar. Quando der certo de eu ir em Tupaciguara, eu vou consumir. Né? Então, isso é uma vontade muito intrínseca, muito do coração. E aí é você se permitir comer com tranquilidade, comer devagar. Agora, se é uma vontade que eu tô aqui paradinha, eu tô assim, nossa, Nívia, que vontade de comer um doce. Ai, eu preciso agora. Aí ela não vai passar. Porque aí, se você não entender a causa, se você não entender a questão ali do gatilho que está acompanhado, você vai surgir de novo essa vontade e você vai querer consumir esse doce novamente. Aí vai depender muito de controle. Nossa, eu tenho que controlar. Eu não posso consumir esse doce. Então, nossa, deixa eu controlar. E aí a vontade vai surgir no tempo inteiro, porque é emocional. Você não entendeu o porquê que você quer esse doce ainda. Né? O que você está sentindo? Quando você entendeu por quê, você vai pegar a ferramenta para... Isso, você vai entender que você vai suprir da forma correta. Isso, justamente. Uau. Doutora, que delícia. Obrigada. Nem precisa de eu ir no consultório amanhã, tá? já tô terapeutizada. Amanhã vamos continuar com esse segmento. Sim, eu vou lá, sim. Ó, só para falar para vocês que em todo o meu período, né, meu tempo de fisiculturismo e em toda a minha busca pelo emagrecimento, eu fiquei gestante, engordei 34 quilos, eu comia 20 pães de queijo e 2 latas de leite condensado, por causa dessa falta da minha família, né, que eu moro aqui em Uberlândia, minha família é de Lagoa Grande. Então, eu entendo e consigo identificar tudo isso que você fala. Tá, faz muito sentido para mim. E é justamente por isso que eu quis trazê-la aqui. Porque você é a única nutricionista que trabalha com abordagem comportamental que eu conheço aqui na região e durante todo esse tempo que eu faço essa busca. Eu falei, gente, eu preciso levar isso para todo mundo ver. Mais pessoas precisam ver, né? E para finalizar nosso podcast com chave de ouro, né? Nosso bate-papo franco com chave de ouro. Se você tivesse acesso ao maior outdoor do mundo, onde todas as pessoas, de todas as classes, de todos os gêneros, com várias crenças e valores, tivesse acesso a esse outdoor, qual seria a frase de impacto ou conselho transformador que você colocaria nesse outdoor para todas as pessoas? Eu acho que é o traz para o consciente. Traz para o seu consciente o que está acontecendo internamente, né? Porque você não está se olhando. Eu falo que isso vai talvez gerar na pessoa o fato dela pensar: o que está acontecendo no meu inconsciente que eu estou comendo dessa maneira?
Então, acho que seria essa frase, né? Então, seria isso. Tragam pro consciente de vocês. Muito obrigada, Nívia. Adorei estar aqui muito com obrigada. você. Obrigada. Gente, ela não brigou comigo, tá? Gente, eu fico pensando como que ela me aguenta, sabe? Porque eu brinco o tempo todo. Tem hora que as brincadeiras é até legal, mas tem hora que é uns três sem graça que eu ri, fica engraçado porque ficou sem graça, entendeu? Mas é isso. Perdoa nós, doutora. Imagina, obrigada. Muito obrigada. Obrigada aos nossos patrocinadores, tá? Obrigada a todos vocês que estão assistindo até agora. Já deixa seu like, já deixa seu dislike também. Pode deixar se vocês não tiverem gostado, tá? Mas aproveita e deixa o comentário por que é que vocês não gostaram, tá? Vocês gostaram do bate-papo franco? Por quê? Não gostaram? Por quê? Fez sentido, né? Fez sentido pra vocês? Já deixa aí o comentário, tá? E muito obrigada, gratidão, tá? Deus abençoe a vida de vocês e até o próximo episódio.